Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como você viu aí, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre teoses e iniciações, tanto no mundo antigo como no moderno. Desde que eu comecei a considerar o cristianismo como herdeiro oficial e direto dos mistérios antigos, muita gente se chocou com as minhas palavras. É engraçado ver o ocultista se chocando com as coisas, né? Parece que eu chamei Babalão de virgem. Mas na verdade, sem muita dificuldade, você percebe que o cristianismo herdou as iniciações do passado e é impossível falarmos em futuro, iniciações futuras, é impossível nós seguirmos para o futuro se nós desconsiderarmos o papel do cristianismo, de Jesus Cristo e da igreja cristã. Então, falando bem brevemente, fazendo um retrospecto breve, você tem a divinização tanto na Suméria como no Antigo Egito. No Antigo Egito, justamente uma figura bastante rejeitada pelos ocultistas modernos, principalmente os influenciados por Telemann, é a de Osíris. Então, como que acontecia a divinização do faraó? O faraó em vida, ele era Horus. Mas esse ser Horus em vida era relativo, porque ele tinha um poder, ele tinha um trono, ele tinha um respeito, mas ele era um homem, ele podia morrer, ele podia adoecer. O rito da mumificação identificava o faraó com Osíris. E essa identificação com Osíris é que realmente o tornaria divino. Ou seja, a primeira porta da transformação de um homem em Deus, ela está ligada justamente a Osíris. Entre os gregos, você tem o culto de vários heróis, mas os cultos aos heróis eles eram regionais. Mas você tinha heróis que, assim como o faraó, tinham em si uma semente divina e que podiam elevar-se à divindade. Cabe aqui pensar como que os gregos imaginavam o ser humano. Todos os ritos gregos eles tinham o objetivo de transcender a morte. Então você tinha os mitos órficos, né, de Orfeu, você tinha os mistérios de Eleusis, que embora remontassem a Ísis, eles eram rituais gregos. Você tinha os mistérios de Perséfone e Deméter, todos eles imaginavam a divinização do homem. E eles tinham rituais elaborados de descida ao mundo dos mortos e tal. Porque os gregos entendiam que o homem, quando morria, virava uma sombra no Hades. Por que o homem virava uma sombra? Porque em vida, o homem era uma espécie de avenida de daimons. Então, se você estava com fome, é um daimon. Se você estava com sono, era um daimon. Se você sentia raiva, era um daimon. Se você sentia felicidade, era um daimon. Se você era orgulhoso, se você estava, pelo contrário, você tinha virtude, tudo isso eram deuses, eram daimons. Você sonhava, se você falava com alguém um sonho, tudo isso eram daimons. Então, os daimons transitavam no corpo dos homens. E na morte, esse trânsito parava. Então, sobrava uma sombra apenas no Hades. Exceto se o homem fosse tocado pela divindade, como aconteceu com Hércules, né, que é elevado, inclusive, para o Olimpo, embora o caso de Hércules seja excepcional, porque havia também uma hierarquia de deuses, né? Mas o fato é que, geralmente, semideuses tinham a chance de se divinizarem. Isso aí continua também no mundo helênico, né? Depois no Império Macedônico, e vai chegar aos romanos. Rômulo, um dos fundadores de Roma, vai ser elevado, ele vai receber aquilo que eles chamam de apoteose, elevado para Deus, e vai se tornar Quirino, um dos 3 principais deuses de Roma. Você tem Júlio César sendo elevado como Deus. Mais tarde, a divinização, a apoteose até de membros da família do imperador aconteciam. Então você tem em todos esses elementos privilégios a algumas pessoas para que elas se tornassem divinas. O que foi que o cristianismo mudou? O que aconteceu depois do cristianismo? Essa experiência da divindade, do homem tornado divino, ela se tornou uma possibilidade para todos.
Então, se hoje a gente fala de experiência de divinização, de tornar-se Deus, de construir corpo de luz, isso aí se deve ao cristianismo. Se tornou acessível a todos por causa do cristianismo. Porque assim ensinavam os pais da igreja. Jesus, Deus, se tornou homem. Esta é a fórmula. Ele assumiu a humanidade e deu à humanidade a sua divindade. E agora, por meio dos sacramentos, que são atos mágicos. O sacramento é um ato mágico. E ele não depende da sua fé. Ele opera de si mesmo. Por meio dos sacramentos, que são iniciáticos, e por meio de um apropriar-se daquela natureza divina que você recebeu, o homem recebe não uma apoteose, mas uma teose, que é uma mudança da natureza dele em natureza divina. Então, eu penso que o perder essa conexão é não enxergar que existe uma linha na história, que existe um projeto divino que vai acontecendo ao longo da história e que culmina no cristianismo. Um outro detalhe interessantíssimo, os cristãos dizem que Jesus é o nosso Salvador. A palavra Salvador, em grego, soter, era um daimon. Era o daimon da salvação, que livrava as pessoas de perigo. A palavra salvação também era um daimon, soteria. A palavra fé era uma deusa, pistis, grega, fides para os romanos. Então, quando você lê a graça, né, o homem é salvo pela graça, as rarites eram criações de Zeus, estavam ligadas ao culto de Apolo, né, às artes e à inspiração. Então, você lê o Novo Testamento, você vê inúmeras figuras daimones envolvidos na vida de Cristo e da igreja. Por isso, Paulo escreve aos Colossenses que em Cristo habita a plenitude da divindade. Ou seja, chegou o momento de, ao invés de olhar Jesus num embate com os deuses, olhar para dentro de Jesus Cristo e encontrar nele todos os deuses, porque a plenitude da teoses, dos teoi, dos divinos, dos seres divinos, sejam os grandes deuses ou os deuses menores, se encontram em Jesus Cristo, que é a porta da ciência, da gnose, da iniciação. Namastê.